Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e vamos fazer o seguinte, depois de algumas semanas que eu não fiz, vou fazer agora, tá? Vertec News número 3, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre os novos processadores da MediaTek, no caso o novo processador, que é um refresh em cima do Dimensity 9000, o tão bem aclamado Dimensity 9000, que agora a MediaTek deu aquele Plus, então Dimensity 9000 Plus, para concorrer diretamente com o Snap 8 Plus Gen 1, tá? Então eu vou ler um pouquinho uma batalha no caso, né, do 9000 contra o 9000 Plus contra o Snap 8 Plus Gen 1, beleza? Então tá curioso aí para saber um pouquinho desses novos processadores aí? Fica comigo logo após a vinheta. Vou ler aqui para vocês aqui, que no último mês a Qualcomm anunciou o seu refresh, né, de meio de temporada, né, digamos assim, do Snapdragon 8 Gen 1, né, quebrando saindo do tradicional, né, daquelas melhorias de CPU e GPU que são mais do que esperadas, né, já que você está falando de um processador que é mais novo. Ela mudou também o processo de fabricação, que agora passou a ser exclusivo da TSMC, certo? O processo de 4 nanômetros da TSMC ele está mais interessante do que o processo da Samsung, tá? Ambos, tanto o 8 Gen 1 quanto o 8 Plus Gen 1, são fabricados no processo de 4 nanômetros, porém a TSMC está conseguindo extrair mais das fornadas do 8 Plus Gen 1. Então, no caso, você vai ter um processador que é mais forte, tá? Mais poderoso, mesmo que sejam pequenos incrementos, né? Porque não estamos falando de uma geração nova, e sim de uma atualização de um processador existente. Então, onde a Qualcomm acabou aumentando o clock do Cortex X2, que foi de 3.05, tá? Para 3.2 GHz. Tá? Então é a mudança principal, é o núcleo Cortex X2, que está ainda mais esperto. Porém, o que acontece? Vários youtubers gringos acabaram tendo o acesso a uma unidade de demonstração que a Qualcomm e a Asus disponibilizaram, certo? Seria, vamos colocar, um protótipo do que seria o ROG Phone 6. E nesse caso o pessoal começou a testar, certo? Para ver como que ia se comportar o dispositivo. E para surpresa de toda essa galera que fez os testes, o dispositivo ele performou muito melhor, ele aqueceu muito menos, consequentemente a bateria acabou sendo poupada também. Então, é muito interessante que a MediaTek, que já estava sendo muito bem aclamada aí com o Dimensity 9000, resolveu fazer a mesma coisa. Porém, o 9000 já era a fabricação da TSMC. Então, o 9000 Plus continua sendo TSMC, porém ela também fez a única alteração que a Qualcomm fez no 8 Plus Gen 1. Ela aumentou o clock do Cortex X2, que de 3.05 passou para 3.2 GHz. Tá? Então, é na faixa de 5, 6% superior a performance. Porém, o que acontece? O dispositivo, né, ou no caso o chipset, estando mais forte, ele tende a consumir um pouco mais de energia. Porém, a Qualcomm e também, no caso agora, a MediaTek, com esse processo de fabricação aí aprimorado, conseguiram fazer com que o dispositivo fique ainda mais inteligente e, no caso, gaste menos bateria. Certo? Então a gente vai ver alguns dispositivos já no mercado chegando com o Dimensity 9000 Plus e com o Snap 8 Plus Gen 1. Por exemplo, os lançamentos da Samsung Z Fold 4 e Z Flip 4, ambos vão ter o 8 Plus Gen 1. Até o presente momento não saiu uma lista ainda de aparelhos que vão utilizar o Dimensity 9000 Plus, mas pode ter certeza que daqui a pouco vai começar a chegar, certo?
Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, no caso, o Dimensity 9000, ele estava marcando em média 980 mil pontos no AnTuTu, tá? O 8 Gen 1 estava marcando 985 mil, alguma coisa assim, muito parecido. Tem dispositivos que marcam 800 e poucos mil, tem dispositivos com 8 Gen 1 que marcam 1 milhão, certo? Varia muito de fabricante, o tipo de interface, né, o quanto vai pesar, né, o quanto vai consumir de recursos, isso consequentemente vai acabar afetando o desempenho do sistema, certo? Então o que acontece? Com os novos processadores, o 8 Plus Gen 1 e o 9000 Plus, vamos falar primeiro do Snapdragon. O 8 Gen 1 aqui, a média estava na 985 mil, ele passou agora para 1.120.000, certo? No 8 Plus Gen 1. O Dimensity 9000, 980 mil pontos, mais ou menos. Agora ele está na faixa de 1.029.000 pontos. O que acontece? 1.029.000 contra 1.120.000. Na teoria, numericamente falando, uma vantagem um pouquinho maior para o Snapdragon 8 Plus Gen 1, certo? Mas vamos ver na prática aí, a partir do momento que esses aparelhos começarem a circular. Lembrando que vários dispositivos estão sendo atualizados com esse processador. Por exemplo, a Xiaomi teve a linha 12 com o 8 Gen 1. Ela vai lançar agora a linha 12S com o 8 Plus Gen 1, certo? A Asus já vai lançar o ROG 6 com também o 8 Plus Gen 1. Então, Realme com o GT2 Master Explorer Edition vai chegar também com esse processador. E vários outros fabricantes, tá? O que acontece? A Samsung não vai atualizar a sua linha. Então, teoricamente, a Samsung vai ter os flagships mais fracos do mercado agora, porque todas as outras fabricantes estão fazendo aquele refresh de 6 meses, adotando um chipset mais novo. E a Samsung não tem esse costume de lançar uma linha S e, sei lá, lançar agora o S22S, entendeu? Ela não tem esse tipo de costume. Então o que acontece? Os flagships da Samsung, que geralmente acabam tendo deixa eu falar da maneira correta, o desempenho menor, porque a One UI é uma interface que acaba gastando mais recursos perante outras fabricantes. Olha o Redfall ficando doidão aqui já. Então, o que acontece? Todo mundo vai ter um dispositivo que vai estar mais rápido, com um chipset mais otimizado, e a Samsung só vai deixar para colocar um novo chipset agora na linha S23, certo? Geralmente o usuário da linha S não é usuário de linha Z, certo? O Z Flip 4 e Z Fold 4 vão ter o novo 8 Plus Gen 1, mas falando de linha S, você vai estar com um processador que teoricamente é defasado, certo? Então, assim, em questão de GPU, ainda a Adreno tem uma leve vantagem sobre a Mali, tá? A gente está falando aqui da Mali G710, no caso do Dimensity, e a Adreno 730, no caso do 8 Plus Gen 1. Todos os componentes eles recebem um pequeno overclock para justificar o lançamento de um novo chipset, certo? Então, vamos ver como que vai ficar essa batalha a partir do momento que as empresas começarem a lançar esses novos dispositivos no mercado. Então, tá um hype muito grande pro Xiaomi 12S Ultra, tá? Primeiro smartphone. Primeiro não, porque já teve aquele Sharp, Aquos, não sei das quantas lá. Mas assim, de forma global, a Xiaomi vai ser praticamente a primeira a usar um sensor de 1 polegada, né, no Xiaomi 12S Ultra, com esse chipset. Então, dependendo lentes da Leica e etc e tal, vamos ver que esse aparelho promete, hein? Então vamos ver o que eles vão aprontar, beleza? Então, isso aqui, pessoal, só para dar uma pequena pincelada sobre como que vai ser essa nova guerra dos chipsets ultra topo de linha aí, certo? Então, o Snap 8 Plus Gen 1 contra o MediaTek Dimensity 9000 Plus, beleza? Então, vamos lá que próximas notícias agora.
Agora, pessoal, vamos lá ver alguns tweets que o Ice Universe, o famoso gato gelado, o gato branco do Twitter, né, acabou soltando aí, certo? Então, primeiro ele está falando aqui sobre o novo sensor, né, da Sony, aqui, o IMX989, né, o primeiro sensor de 1 polegada da Sony aí, que ele está falando, né, que vai se tornar um sensor estrela mesmo, né, que vai ser amplamente utilizado nos ultra flagships, tá? E aí ele fica com aquele questionamento, né? Enquanto a Samsung está querendo fazer graça ainda com um sensor de 200 megapixels, que a gente sabe que megapixel é bom para ampliar a foto, né? Mas sei lá, né? Então, esse é o primeiro aí e tal. Ele tá muito confiante aqui, tô vendo que ele tá bem hypadaço aí com esse sensor aí. Na sequência, temos ele falando também que a Samsung vai começar a produção de chips utilizando um processo novo com a arquitetura GAA de 3 nanômetros. Será que vai conseguir chegar perto do processo de fabricação da TSMC? Eu torço para que sim, galera. Tá? Não adianta a gente ficar com hype, porque o que acontece? Todos os dispositivos que hoje estão no mercado com o Snap 8 Gen 1 é tudo fabricação da Samsung. Você pode até não gostar da Samsung, mas a sua marca predileta é um fabricante de Android e tem 8 Gen 1, está usando um chipset feito pela Samsung. Então a gente tem que torcer para que a Samsung consiga aprimorar e que esse novo processo GAA aí, de 3 nanômetros seja ainda, né, melhor para que você tenha chipsets de qualidade no mercado, independente de quem seja o fabricante. Beleza? Para refletir, hein? Agora, vamos lá. O Ice falando aqui, né, mais uma vez, que a série S22 é a mais azarada, né, porque está sofrendo com o processo de fabricação do Snap 8 Gen 1 de 4 nanômetros. Galera, é o seguinte, minha noiva ela tem um S22, tá, um modelo pequenininho. Cara, o aparelho tá super bom, super bom. Não é passação de pano. Eu convivo com uma pessoa que usa o aparelho todos os dias, certo? E se comparar com o que ela chegou reclamando para mim do S20 Plus que ela tinha na época, e não foi todo o tempo, viu, galera? Nas últimas atualizações antes do Android 12 e até depois do Android 12, o aparelho estava rodando super bom na mão dela, tá? Ela não tinha mais reclamação. E aí o que acontece? Com o S22 é a mesma coisa. Por mais que ela tenha um uso um pouco mais leve, o aparelho está performando bem, não trava, sabe? Muito bacana, câmeras excelentes. Então acho que o Ice acaba forçando um pouco a barra. Pode ter, né, o 8 Plus Gen 1 ser melhor? Vai ser melhor, com certeza. Mas falar que é azarado, que não sei o que, sei lá, eu acho um pouco de exagero. Tá? Isso porque eu tenho vários amigos aí, né? O Haroldão, parceirão da Live Beta aqui, que tem o S22 Ultra, o JG, que tem o S22 Ultra, tá? Tantos outros que acabaram comprando, vendendo, recompraram, por exemplo, o Rodrigo Portela, por exemplo, o Alan Leocádio, que estava utilizando também, o Rude. Então, assim, tanta gente utilizando, galera, e sei lá, acho que esse hate tão grande não faz muito sentido, tá? Novamente, o 8 Plus Gen 1 vai ser melhor? Vai, ótimo. Né? Não adianta, você vai lançar um processador que é sucessor para ser pior, não compensa. Mas, sei lá, acho que tá tendo muito hate desnecessário em cima desse processador aí, tá? Vamos lá. E fora também outros aí que estão no mercado, que nem o Edge 30 Pro, certo? Que também é um dispositivo excelente, tem um baita desempenho. Então, sei lá, né? Sei lá. O único que, assim, que reclamou um pouco, que nem o José Júnior, que acabou fazendo um vídeo com o Xiaomi 12 e ele falava que o Xiaomi 12 e 12 Pro ele esquentava bastante, tá? Aí também tem o lance da otimização, o sistema de refrigeração que cada fabricante acaba implementando no produto. Então tem tudo isso para se levar em consideração, tá? Não somente o chipset. Agora, vamos lá para terminar. O que acontece? Falando sobre a One UI 5, o Ice está falando aqui, ó, más notícias, que a atual One UI 5.0, tá? Lembrando que está num estado ainda de alfa, certo? Não vai ter mudanças na interface
do usuário, ícones, etc. A animação que está levemente diferente, tá? Além disso, não tem muita diferença, né, em relação ao One UI 4, né? Porém, o que acontece? Ele teve algum acesso a alguma build muito ainda embrionária. Lembrando que está rolando os rumores que nesse mês agora de julho a Samsung disponibilize a beta da One UI 5.0. Tá? Lembrando que eu acho que a Samsung ela está mais aprimorando certas coisas, lapidando certas coisas, do que querendo fazer uma mudança drástica da One UI, né? Por exemplo, da 3 para 4, você vê que alguns menus, algumas coisinhas deram uma mudada, mas a cara do sistema é muito parecida, tá? Mas desde que o sistema esteja polido, funcionando bem, eu acho que tá de bom tamanho, né? E aí, pra gente finalizar o Vertec News de hoje, pessoal, mais um tweet aqui do Ice Universe. Tá falando, se você é um usuário tanto do S quanto da linha Fold, quando você tocar no Fold 4, você vai querer jogar fora o seu S22 Ultra. Porque o processo da TSMC, né, do Snapdragon 8 Plus Gen 1, ele aquece menos, ele tá gastando menos energia e é absurdo, é bem melhor do que o Snapdragon 8 Gen 1. Você vai querer jogar fora o seu S22 Ultra. Eu não jogaria. Beleza? Então, basicamente, pessoal, essas são as notícias aqui da semana. Beleza? Então, se você puder dar aquela força, não esquece de dar aquele joinha que ajuda demais, tá bom? Se inscreva, deixa eu ver aqui embaixo, aqui, ó, que ajuda demais. Galera, estamos quase chegando em 1000, falta muito pouquinho, muito pouco, falta você. Então, dá essa força, se inscreve aí, compartilha esse vídeo, né, com o pessoal e vai deixando bastante like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, para trazer mais pessoas aqui para o canal e a gente conseguir chegar nessa meta dos 1000 inscritos aí, beleza? Então, um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus, um ótimo fim de semana e fui!